A escuridão se aproxima. Você já parou para pensar no que a profecia de Dan realmente significa? Imagine um povo perdido, sem direção, enquanto as sombras se aproximam. As palavras proféticas sussurram através dos tempos, revelando sinais que muitos ignoram. E quem poderia imaginar que uma simples menção em textos antigos poderia moldar o futuro da humanidade? Enquanto a história se desenrola, figuras sombrias começam a se revelar. O que significa a vinda do anticristo para você? Já pensou em quantas vezes estamos cercados por indícios que nos alertam sobre o que está por vir? A inquietação cresce, e os eventos ao nosso redor parecem cada vez mais conectados a essa profecia. É como um quebra-cabeça que, quando montado, revela uma imagem aterradora, mas fascinante. Será que estamos preparados para o que está por vir? Ou estamos apenas observando, sem compreender a profundidade do que está acontecendo? Enquanto caminhamos juntos nessa jornada, convido você a abrir sua mente e seu coração. Vamos explorar os ecos dessa profecia e descobrir os impactos que ela pode ter em nossas vidas. Você está pronto para desvendar esse mistério? Interpretações teológicas da profecia de Dan. Quando se fala da profecia de Dan, a primeira coisa que me vem à mente é a diversidade de interpretações que surgem nas tradições judaica e cristã. Para os judeus, essa profecia muitas vezes é vista como uma advertência sobre a necessidade de manter a fidelidade a Deus, enquanto para os cristãos há uma tendência a conectar essa figura à ideia do anticristo. É interessante notar como a mesma profecia pode ser lida de maneiras tão distintas, dependendo da tradição que se observa. Isso faz a gente refletir sobre como as crenças moldam a interpretação de textos antigos. Um dos aspectos mais intrigantes dessa discussão é a identidade do anticristo em relação à profecia de Dan. Em várias interpretações, ele é visto como um líder carismático que surgirá nos últimos tempos, e essa conexão gera uma série de debates. Algumas correntes cristãs acreditam que a presença de Dan entre as tribos de Israel pode simbolizar uma traição ou uma deslealdade que culminará na figura do anticristo. Essa ideia provoca uma série de questionamentos sobre o que realmente significa ser fiel à fé e como isso se relaciona com os eventos futuros. Além disso, a análise das implicações escatológicas dessa profecia é um campo fértil de discussão. O que podemos interpretar sobre o futuro da humanidade a partir da visão de Dan? Para muitos estudiosos, a profecia é um alerta sobre os tempos difíceis que virão. E isso gera um sentimento de expectativa e, por vezes, de medo. As interpretações variam, mas uma coisa é certa. A profecia de Dan é um convite à reflexão sobre o que está por vir e como as ações do presente podem influenciar o futuro. Outro ponto que vale a pena explorar é o impacto emocional que essas interpretações podem ter sobre os fiéis. Ao ponderar sobre a figura do anticristo à luz da profecia de Dan, muitos sentem uma inquietação, uma necessidade de estarem preparados para o que está por vir. A forma como essa profecia é interpretada pode levar as pessoas a se reavaliar, a questionar suas crenças e a buscar uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Essa busca pode ser um reflexo do desejo humano de compreender o desconhecido. Por fim, é fascinante perceber como as interpretações da profecia de Dan continuam a influenciar a teologia moderna. As discussões sobre o anticristo e os eventos escatológicos estão longe de serem apenas acadêmicas. Elas reverberam nas comunidades de fé, moldando a maneira como as pessoas veem o mundo ao seu redor. A profecia de Dan é, portanto, um testemunho da complexidade da fé e da busca incessante por respostas em um mundo que frequentemente parece caótico. Estudo das implicações dessa profecia em relação à identidade do anticristo e seu papel nos eventos escatológicos.
A relação entre a profecia de Dan e a figura do anticristo é um tema que gera intensos debates. Para muitos, essa conexão é mais do que uma simples questão teológica. É uma questão de identidade e de propósito em um contexto de esperança e temor. A figura do anticristo, associada a Adão, é frequentemente vista como um símbolo de traição, um reflexo das fraquezas humanas. Isso nos leva a pensar: estamos sempre à beira de uma escolha entre o bem e o mal? Esse dilema se torna ainda mais complicado quando consideramos as implicações escatológicas dessa profecia. A ideia de um líder maligno que surgirá nos últimos tempos provoca temor e expectativa nas comunidades de fé. A interpretação que vincula Dan ao anticristo sugere que essa traição não é apenas pessoal, mas coletiva, envolvendo uma nação ou um povo. A pergunta que fica é: como podemos nos preparar para um futuro que muitos acreditam ser inevitável? As discussões sobre a profecia de Dan e o anticristo também revelam uma luta interna nas comunidades religiosas. Há uma tensão constante entre a esperança de um futuro glorioso e o medo do que está por vir. Essa dualidade faz com que as pessoas se questionem: até onde iríamos para evitar a traição? O que significa ser fiel em tempos de incerteza? Essa reflexão é fundamental para entender não apenas a teologia, mas também as emoções que permeiam a vida religiosa. O papel do anticristo nesse contexto se torna um espelho que reflete nossas próprias falhas e medos. A figura do líder maligno nos confronta com a realidade de que, muitas vezes, o verdadeiro inimigo está dentro de nós. Essa compreensão pode ser libertadora, pois nos permite olhar para nossas ações e decisões com um olhar crítico. Não é apenas uma questão de esperar por um vilão que surgirá, mas de reconhecer as pequenas traições que podem acontecer em nosso cotidiano. Por fim, a interação entre a profecia de Dan e a identidade do anticristo nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Estamos sempre em busca de respostas, e a forma como interpretamos essas profecias pode moldar não apenas nossa fé, mas também nossas ações. Essa busca por significado é uma constante na jornada espiritual. E a profecia de Dan é um dos muitos caminhos que nos levam a questionar o que realmente significa ser fiel em um mundo cheio de incertezas. Interpretações teológicas da profecia de Dan. É interessante como a profecia de Dan é frequentemente utilizada para justificar a vinda de um líder maligno nos últimos tempos. Para muitos teólogos, essa figura é vista como uma representação do anticristo, alguém que surgirá para enganar as nações e levar os fiéis à perdição. A interpretação varia bastante entre as tradições, mas o cerne da questão permanece: a ideia de um líder opressor que se levantará em meio ao caos. Isso gera um certo medo, não é? Afinal, as pessoas tendem a se apegar a essas narrativas para explicar o que parece ser um mundo em desordem. As comunidades religiosas discutem essas interpretações e muitas vezes fazem delas uma forma de alerta. Essa profecia, ao ser ligada a um futuro sombrio, acaba por moldar a mentalidade de muitos. A expectativa de um líder maligno serve como um catalisador para a fé e a vigilância. Ou seja, as pessoas se preparam espiritualmente para eventos que ainda estão por vir. É quase como se a profecia funcionasse como um roteiro, onde as figuras de Dan e o anticristo se entrelaçam em uma narrativa apocalíptica que ecoa através das gerações. Por outro lado, essa interpretação não é isenta de críticas. Há quem argumente que essa visão pode gerar um sentimento de paralisia ou resignação nas pessoas, fazendo com que elas aceitem passivamente as injustiças do mundo. A ideia de que um líder maligno surgirá pode levar a uma apatia diante dos problemas atuais, já que muitos podem pensar que o verdadeiro combate contra o mal é uma luta que pertence ao futuro, não ao presente.
Nesse sentido, a profecia de Dan pode servir tanto como um aviso quanto como uma armadilha. A forma como a profecia é utilizada nos cultos também merece atenção. Em algumas congregações, ela é invocada como uma forma de motivar os seguidores a estarem sempre alertas e preparados. Isso gera uma atmosfera de expectativa, onde cada sinal no mundo é interpretado à luz dessa profecia. Enquanto isso, outras comunidades preferem uma abordagem mais cautelosa, questionando se essa interpretação é realmente a correta ou se é uma distorção do texto original. Essa diversidade de opiniões mostra como a profecia de Dan continua a ser um tema quente no debate teológico atual. Em última análise, a interpretação da profecia de Dan é uma ferramenta poderosa que molda a forma como muitos veem o mundo e suas esperanças para o futuro. É uma dança entre a fé e a razão, onde cada passo é influenciado pelo contexto histórico e cultural em que estamos inseridos. Assim, a profecia não é apenas um texto antigo, mas uma estrutura viva que continua a ressoar nas vidas das pessoas, influenciando suas ações e crenças. Contexto histórico e cultural da profecia de Dan. Quando analisamos o contexto histórico em que a profecia de Dan foi escrita, percebemos que ela não surgiu em um vácuo. A tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel, tinha uma história rica, marcada por desafios e conflitos. A geografia, a cultura e as interações com povos vizinhos moldaram a identidade de Dan e, consequentemente, as narrativas que se desenvolveram ao seu redor. A profecia, portanto, reflete não apenas expectativas espirituais, mas também as realidades sociais e políticas do momento. A relevância da profecia nas narrativas bíblicas é profunda. Dan é mencionado em várias passagens, e essa menção não é casual. Atribuir características específicas à tribo, e por extensão à profecia, revela como a cultura hebraica via a relação entre o sagrado e o cotidiano. Dessa forma, entender o papel de Dan é vital para decifrar as camadas de significado que a profecia carrega. É como se cada versículo fosse um eco dos desafios enfrentados por essa tribo ao longo da história. Além disso, as tradições culturais que cercam a tribo de Dan ajudam a esclarecer muitos aspectos da profecia. Mitos, rituais e costumes locais influenciaram a maneira como a mensagem foi transmitida e recebida. A figura do anticristo, por exemplo, pode ter sido moldada por influências externas, como as culturas cananeias que cercavam os israelitas. Essa troca cultural é um lembrete de que a história não é linear, mas uma tapeçaria de interações que moldam a fé ao longo do tempo. O estudo do contexto histórico também permite uma reflexão sobre como as profecias são interpretadas em diferentes épocas. O que era relevante para o povo de Dan pode não ter a mesma ressonância hoje, mas ainda assim provoca questionamentos sobre a natureza do mal e da redenção. As dificuldades enfrentadas por essa tribo em sua jornada para a Terra Prometida refletem a luta de muitos grupos ao longo da história. Assim, a profecia de Dan serve como um espelho que reflete as inseguranças e esperanças da humanidade. Por último, ao investigarmos o contexto histórico e cultural, somos levados a ponderar sobre a atualidade da profecia. Quais lições podemos extrair dela para os dias de hoje? A mensagem que permeia a profecia de Dan continua a ser relevante em um mundo repleto de incertezas. O que precisamos lembrar é que, independentemente de como a profecia é lida, ela sempre nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e o que, de fato, consideramos ser o mal que deve ser enfrentado nas narrativas da vida. Contexto histórico e cultural da profecia de Dan. A profecia de Dan, embora muitas vezes relegada a um canto obscuro das Escrituras, se conecta de forma fascinante com outras previsões bíblicas e apocalípticas.
Quando olho para a narrativa bíblica como um todo, percebo como as mensagens de esperança e advertência se entrelaçam através dos tempos. Dan, uma das tribos de Israel, aparece em contextos que vão além do seu próprio legado. As referências a Dan, na literatura profética, como em Ezequiel e Apocalipse, criam um mosaico em que a tribo não é apenas um personagem isolado, mas uma parte integral de um drama maior que envolve toda a humanidade. O que me chama a atenção é o simbolismo que circunda Dan e como isso se reflete em outras profecias. Os estudiosos frequentemente traçam paralelos entre as visões de Dan e as de outras figuras bíblicas que representam tanto a redenção quanto a ruína. De fato, se olharmos para a história das tribos israelitas, Dan é muitas vezes associado a uma figura ambígua, o que alimenta interpretações variadas sobre seu papel nos últimos dias. Essa dualidade pode ser vista como um reflexo da própria condição humana, marcada por escolhas entre o bem e o mal. Além disso, o contexto histórico em que a profecia foi escrita é crucial para compreender sua mensagem. A época das tribos de Israel, marcada por lutas e conquistas, moldou a forma como essas profecias eram entendidas e transmitidas. Atribuir um significado à profecia de Dan é, portanto, também uma maneira de entender o ambiente sociopolítico daquela época. As tensões entre os povos, as guerras e as esperanças de um Messias influenciaram como essa mensagem foi recebida pelos primeiros ouvintes e, posteriormente, pelos que viriam a seguir. As tradições culturais que cercam a tribo de Dan também são um aspecto interessante. Eles eram conhecidos por sua habilidade como guerreiros e, de alguma forma, essa imagem se entrelaça com as ideias de força e proteção presentes nas profecias. Quando olho para isso, percebo que a cultura de um povo pode influenciar como eles interpretam mensagens divinas. Assim, a ideia de Dan como um protetor ou, inversamente, como um agente de caos, reflete a complexidade das narrativas que cercam a tribo. Por fim, a relação entre a profecia de Dan e outras previsões apocalípticas não pode ser subestimada. A forma como essas narrativas se cruzam e se reforçam cria um panorama riquíssimo para aqueles que buscam entender os desígnios de Deus. A conexão entre Dan e figuras como o Anticristo e outros profetas é um tema recorrente que continua a instigar debates entre estudiosos e crentes. Na verdade, a profecia de Dan não é um ponto final, mas um convite à reflexão sobre como as palavras sagradas nos falam em tempos de incerteza. Impactos sociais e políticos da profecia de Dan nas comunidades religiosas. A profecia de Dan tem um impacto profundo nas crenças e comportamentos de diferentes grupos religiosos na atualidade. Muitas comunidades encontram na profecia uma justificativa para suas visões de mundo, especialmente em tempos de crise. Ao observar como essas interpretações moldam a mentalidade coletiva, é evidente que a profecia não funciona apenas como um texto antigo, mas como um guia prático para a vida cotidiana. A ideia de um líder maligno nos últimos tempos pode provocar tanto medo quanto esperança, dependendo de como cada grupo decide interpretar essa mensagem. O uso político da profecia de Dan em movimentos religiosos é outra camada interessante a ser explorada. Em várias ocasiões, líderes religiosos têm invocado essa profecia para mobilizar suas congregações em torno de agendas sociais e políticas. Ao fazer isso, eles não apenas reforçam suas próprias posições, mas também criam um senso de urgência em relação à necessidade de uma ação coletiva. Essa instrumentalização da profecia pode ser tanto benéfica quanto prejudicial, dependendo da direção em que essas agendas são levadas. Na sociedade contemporânea, a profecia de Dan também desempenha um papel significativo na formação de narrativas sobre o fim dos tempos.
Com a crescente incerteza política e social, muitos encontram consolo e orientação nessa mensagem antiga. As conversas sobre o Apocalipse, frequentemente alimentadas por eventos mundiais, tornam-se mais do que especulação. Elas se transformam em um chamado à ação e à vigilância espiritual. Assim, a profecia de Dan não é apenas uma relíquia do passado, mas uma influência palpável no presente. Observando mais de perto, percebo que as repercussões da profecia nas comunidades religiosas também se manifestam em práticas cotidianas. A maneira como os grupos se reúnem para discutir e interpretar essas mensagens pode criar um forte senso de identidade e pertencimento. A profecia serve como um ponto de partida para discussões sobre moralidade, ética e o papel de cada indivíduo na sociedade. Em muitas comunidades, isso pode resultar em um ativismo que busca não apenas a salvação espiritual, mas também o bem-estar social. Por fim, o diálogo sobre a profecia de Dan nas comunidades religiosas revela a complexidade das interações entre fé e sociedade. Cada interpretação pode gerar diferentes respostas sociais e políticas, moldando o comportamento coletivo em tempos de crise. Ao refletir sobre isso, fica claro que a profecia de Dan transcende o contexto em que foi escrita, permanecendo relevante e influente nas narrativas contemporâneas sobre o futuro. E aí, pessoal, agora que exploramos a profecia de Dan e seu papel intrigante na vinda do Anticristo, vamos refletir juntos. O que você acha que isso significa para os dias de hoje? Será que estamos vivendo tempos em que as profecias se tornam cada vez mais relevantes? Pense um pouco. Se as palavras escritas há milênios se conectam com a nossa realidade atual, como podemos nos preparar para o que está por vir? É fundamental estarmos atentos e vigilantes, não apenas em termos de fé, mas também nas nossas ações diárias. Afinal, como a nossa fé pode nos guiar em tempos de incerteza? E se essa profecia nos ensina algo sobre resistência e esperança? Vamos juntos investigar o que podemos fazer para fortalecer nossa espiritualidade e apoiar uns aos outros nessa jornada. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Quero saber, qual parte da profecia mais te impactou? Comenta aqui embaixo. E lembre-se, a discussão não para por aqui. Compartilhe suas ideias e vamos continuar essa conversa nos comentários. A sua voz é importante. Nos encontramos no próximo vídeo.